Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo do Desafio de Volta Ativa. Nós estamos quase no final dele e agora a gente vai partir para a prática. A gente falou de comportamento até então, do como você deve pensar, do porquê muitas vezes é difícil sair daquele estado de sedentarismo, de inércia e começar a praticar exercício físico. Agora a gente vai falar de prática. Como é que você tem que planejar o seu treinamento, como é que você tem que pensar no seu treinamento para conseguir realmente resultado. O primeiro ponto que você tem que pensar, você tem que abolir da sua mente a ideia de projeto. Porque um projeto tem um início e tem um fim. Exercício físico não tem início e tem fim, ele é contínuo. Os benefícios do exercício físico para você só vão estar disponíveis, o seu corpo só vai estar adaptado àquilo se você treinar de forma constante, de preferência pelo resto da vida. Por isso é muito importante que você tenha, além de todas as características comportamentais que eu falei, uma questão muito importante que é a consistência. Tá? Não adianta você utilizar o melhor método de treino, que não existe o melhor, existe o mais adaptado para a sua situação, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas não adianta você usar um método de treino fora do comum se você daqui a pouco vai parar. Por mais benefícios que você tenha, no momento em que você parar, com o passar dos dias ele vai se perdendo. Então é melhor que você seja consistente. É muito melhor você treinar 3, 4 vezes na semana, dependendo do caso até 2, dependendo da situação, se você faz outras atividades, mas que você faça isso por um longo período de tempo. Por isso, quando alguém me pede sobre planejamento de treino, eu sempre falo o seguinte: vamos planejar teu treino para 10 anos, não vamos planejar teu treino para um mês. A gente vai montar uma periodização, mas a gente vai pensar em 10 anos, porque assim você reduz a sua ansiedade e os resultados aparecem. Vamos pegar agora a volta aos treinos propriamente ditos. O que você tem que fazer? Primeiramente, se a gente está pensando em 10 anos, nós não temos uma pressa exacerbada. Não quer dizer que a gente não vai buscar otimizar o processo, mas a gente não tem uma pressa. Porque se nós estamos pensando em longo prazo, o teu treino pode ser sequencial, pode ser progressivo, pode ser adaptativo. Alguém que esteja sedentário nesse momento, o que é muito importante? A gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Principalmente quem estava treinando antes da pandemia, tentou treinar em casa, não conseguiu, não se adaptou, porque nem todo mundo consegue treinar em casa, ou decidiu começar agora. O primeiro ponto do seu treino, quando você volta ativa, é educar o seu movimento. Antes da gente pensar em exercício, a gente tem que pensar em movimento. Mas Sandro, o que é educar movimento? Eu vou fazer musculação, como que eu vou educar o movimento? Por mais que a musculação trabalhe com movimentos, entre aspas, um pouco mais básicos, um pouco mais do dia a dia, é muito importante que você faça o seu corpo se adaptar a eles. Vou dar um exemplo clássico para você. Agachamento, um exercício fundamental para praticamente todas as pessoas, porque é um exercício extremamente funcional, um movimento que nós fazemos várias vezes durante o dia e que muitas vezes é deixado de lado no treinamento. Só que se você não tem um agachamento com um padrão legal, onde as suas articulações ficam alinhadas, onde você consegue manter o equilíbrio, consegue manter a cadência, você não deve usar peso nesse primeiro momento. Você precisa fazer com que o seu corpo se adapte àquele movimento. A partir do momento que ele se adaptar, a gente começa a inserir carga. Mesma coisa com qualquer outro movimento. A gente começa com pouca ou nenhuma carga, dependendo do movimento, e conforme o seu corpo vai se adaptando, conforme você vai melhorando a sua eficiência motora, a parte de movimento, aí a gente começa a inserir carga. É muito importante entender isso, tá? Porque muita gente já chega na academia, voltando ativa, como a gente está falando aqui no desafio, já quer encher de carga. Isso não funciona. Outra coisa muito importante, você precisa trabalhar com volume um pouquinho maior. O que é volume, Sandro? É o número de repetições, é o número de séries. Nós não estamos usando carga e nós queremos que o nosso corpo se adapte, que o nosso corpo melhore a função daquele movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai usar mais volume, menos carga, menos intensidade, mais volume. O que isso significa? Mais séries, mais repetições e uma variedade de exercícios um pouco maior. Para finalizar, a gente tem que ter uma ideia, um planejamento, que a gente chama de periodização, da progressão disso. Porque se você fizer exatamente o que eu falei agora, por um longo período de tempo, seu treino vai parar de dar resultado. Então a gente tem que ter uma progressão, tanto de intensidade, quanto de variação de exercício, quanto de método de treino. Por isso é tão importante ter um acompanhamento de um profissional.
Muito provavelmente você que está vendo esse vídeo é leigo. E você sendo leigo não sabe fazer essa progressão, porque existem vários elementos dentro dessa progressão, não é simplesmente aumentando a carga. Você tem que ir ajustando as variáveis. Se você aumentar demais a carga, mas não mexer corretamente no número de séries, no número de repetições, na cadência do movimento, você não vai ter um bom resultado. Então, por isso é importante ter um bom profissional. Ele vai saber te orientar em tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de amanhã, o último vídeo da nossa série, de Volta Ativa. Por isso eu quero te agradecer desde já por estar aqui participando conosco e dizer que você pode ter um treino de alta qualidade sem gastar muito. E é o que eu vou te falar no próximo vídeo.